Hi everyone, oi pessoal, welcome to my channel. Today I'm gonna be telling you 4 things that I felt when I was on hospital. Well, this is based on my experience, so maybe it's not gonna be how you felt or something like this. So yeah. And to do this video, I'm gonna be doing that in Portuguese because it's my native language and it's easier for me. But you are more than welcome to watch this. Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês 4 coisas que eu senti quando eu tava no hospital. Então, vamos começar esse vídeo? Is it ready? So let's do it. A primeira coisa que eu senti quando eu tava no hospital, que, baseado na minha experiência, óbvio, foi uma incerteza dos médicos. A primeira coisa que eu posso pontuar, que mais, vamos dizer, me irritou, era a incerteza que os médicos te davam. Por que isso? Você está numa cama de hospital, que você passou por uma situação difícil, ou que você é tão jovem assim, ou que você não é tão jovem, mas você está precisando ali de uma esperança, vamos dizer assim, para aquela situação, e ninguém pode te dar essa esperança, é muito chato. O médico que eu tive, o que acompanhou o meu caso mais de perto, quando eu estava os primeiros 15 dias no hospital, era um médico muito seco. Era um médico que eu ou os meus familiares tal perguntavam coisas, quando ela vai ficar bem, não sei o quê, e era um médico que não dizia muito, sabe? Ficava com uma cara de boca, tipo, não sei, sabe? Não dava uma resposta concreta. Não se pode, é difícil dar uma resposta concreta, mas aquela esperança, sabe? Que você que tá ali, você tá precisando de uma esperança e ninguém poder te dar essa esperança é difícil. Você tem que, de alguma forma, alguma forma, você tem que confiar em outras coisas. O ponto que eu mais achei chato era a incerteza que a equipe médica me transpassava naquela situação, porque eu queria saber se eu ia ficar bem, se eu ia ficar boa, se eu ia conseguir andar novamente e tal. E eles não te dão muita esperança. Na verdade, eles te fazem pensar de alguma maneira. Eu falo daquele médico em específico que estava cuidando de mim, de uma forma negativa. Tanto é que quando o médico me viu 6, 7 meses depois do AVC, ele ficou tipo, uau, sabe? Você via na cara de boca dele que ele estava impressionado, vamos dizer assim, com aquela reabilitação, sabe? Então, é isso. O segundo ponto que eu queria comentar é que o ponto é a situação em si. Como eu posso dizer isso? Um dia você tá bem, você tá cheio de vida, você tá fazendo o que você quer, o que você pode, assim, sem depender de ninguém e tal. E no outro dia, ou 1 hora, 2 horas ou 3 horas depois, você tá numa cama de hospital que você não pode sair para ir no banheiro, que você não pode escovar o dente, pode utilizando a outra mão, né? No meu caso, não consegue falar direito, no meu caso, e não consegue falar at all, no caso de algumas pessoas, não consegue comer direito, não sei, você precisa de alguém
que seja ao seu lado todos os segundos para te ajudar a fazer as coisas, porque senão você não faz. E essa dependência que você tem do outro é uma dependência mentalmente difícil de aceitar, porque um dia anterior você podia fazer o que você queria da sua vida, e naquele momento, e a partir daquele momento, você já não pode. Então, para mim, foi difícil aceitar, mas eu aceitei, sabe? Eu tive pessoas maravilhosas que cuidaram de mim. As enfermeiras, algumas eram muito legais. Eu também tive a minha prima, que cuidou muito de mim durante 15 dias, mas cuidou muito bem de mim. O meu esposo dava o melhor de si, a minha família dava o melhor de si para me cuidar. E o suporte familiar nesse momento é muito importante. Então eu tive a sorte, né, de ter um acompanhamento familiar muito bom para que eu não sentisse tanto aquela situação de dependência, não sentisse que aquela situação de dependência fosse tão ruim assim, vamos dizer. Porque foi ruim, mas não foi tão ruim assim, poderia ser pior, sabe? Enfim, essa situação de dependência é uma situação difícil de lidar e talvez você está passando por isso nesse momento. Mas don't worry, isso vai passar. Algum momento isso vai passar. A terceira coisa que eu senti é a perca de identidade. Quando eu estava no hospital, eu, por uns meses, vamos dizer assim, talvez no primeiro mês, primeiro nos primeiros 15 dias, principalmente, e depois durante todo o mês, eu perdi a minha identidade. Eu não era, fosse a Nefrê, que eu fosse uma pessoa, que eu tivesse uma vida, que eu tivesse uma família e tal, no sentido de as pessoas não viam que eu tinha isso, que eu me viam como um ser que eu precisava de ajuda, um corpo que estava ali doente numa cama e que precisava de ajuda para fazer as coisas. E ver isso quando você está no hospital é duro, é muito duro. E você vê isso principalmente pelos profissionais, pela equipe profissional, pelos médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão ali, que entre si, com você talvez não, mas entre si, eles falam, comentam, né? Por exemplo, você aperta um botãozinho. Ai, a cama 1 tá te chamando. Ai, é a cama 2. Ai, a cama 3 quer ir no banheiro. Ai, a cama 4. Sabe, eu fui tratada como bad one. Quando eu ouvi que as pessoas se referiam a mim como bad one, isso foi... Oi? O que tá acontecendo aqui? E isso te faz cair a ficha que você tá mais ainda que você tá no hospital, sabe? Eu não sei, eu sei que é difícil. Eu senti muito isso, que eu perdi a minha identidade, que eu não era mais eu. E eu não sei explicar bem, mas foi muito duro mentalmente de aceitar aquela situação. E o quarto ponto que eu queria comentar é que tá um pouco interligado com esse do hospital, da perca de identidade, acho que tá ligado um pouco, é que quando você tá no hospital, parece que o seu mundo parou. Você teve um mictus, ou qualquer outra doença, você tá doente, mas a vida das outras pessoas seguem. Ninguém, bom, não ninguém, mas muitas pessoas, o mundo, vamos dizer assim, o mundo não se importa que você teve algo, que você passou por algo. E o mundo segue. E as pessoas que eu considerava que eram minhas amigas, que eu poderia contar para qualquer coisa, elas iriam sim me visitar, ou me visitar no hospital, ou quando eu já estivesse em casa, em algum momento elas iriam me visitar, porque elas eram minhas amigas. E não, muitas pessoas não me visitaram, muitas pessoas que estavam ali, que poderiam ir, só mandaram uma mensagem, ou nem mandaram. Ou pessoas que estavam no Brasil, que eu sabia que
eu pensava que se passasse alguma coisa comigo, elas sim que se portariam. Você começa a ver quem são os seus amigos de verdade. Quem são as pessoas que realmente se importam com você, que realmente te amam, que realmente querem o seu bem, que realmente se importam com você. E também ver as pessoas que você pensa que não se importam muito com você e tal, e, sabe? E você se surpreende, sabe? Que são, às vezes, são essas pessoas que mais se achegam a você ou que se reachegam a você de alguma forma. E é muito interessante. A vida mesmo trata de afastar, vamos dizer assim, ou de trazer para perto pessoas. O seu mundo parou, mas o resto do mundo continua a girar. E essa sensação assim de que, uau, mas eu não sou importante. É uma sensação assim, sabe? O seu trabalho, as pessoas continuam a trabalhar, continuam a faturar ou não faturar. É, as pessoas continuam a fazer as coisas da vida. O mundo não tem que parar, óbvio. As coisas não podem parar. Mas a sensação de que as pessoas, a vida delas e nada mudou, só a sua, sabe? É estranha. É difícil de lidar. Tudo é difícil de lidar, né? Não, mas é porque são sentimentos assim que quando você tá ali no hospital, passam na sua cabeça. E realmente são difíceis de lidar, sabe? Enfim, se você gostou muito desse vídeo, ou mais ou menos, deixe seu joinha, deixe seu like nesse vídeo, inscrevam-se no canal, subscribe to the channel. Eu vou estar postando mais vídeos aqui, eu espero. Se Deus me permite sobreviver. Não, brincadeira. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Para você que seguiu esse vídeo até aqui, muito obrigada pela sua atenção. E a gente se vê no próximo episódio. Até logo, tchau, tchau!